Alguém feliz aqui? Graças a Deus, eu estou muito feliz, amém, meus irmãos? Muito bom estarmos juntos aqui. Gênesis capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu dei o tema para essa reflexão que nós vamos ter agora, essa conversa de Notre Dame. Diga para quem está do seu lado, Notre Dame. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e ele separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite. E passaram-se tarde e manhã, e esse foi o primeiro dia. E depois Deus disse: haja entre as águas um firmamento que separe as águas de águas. E então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das águas que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se em um só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou de mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. E então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos. Sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quarto dia. E disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. E então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem-se as aves nos céus. Aleluia. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra os seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, e os demais seres vivos da terra, de acordo com as suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Amém. E então disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra.
dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus: eu dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou a vocês os vegetais como alimento, e a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o sexto dia. Capítulo 2, verso 1, por favor. E assim concluiu Deus os céus e a terra. E no sétimo dia, depois de haver concluído a obra que realizara neste dia, Deus descansou. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Pode aplaudir o Senhor. Muito bom. Gente, preste atenção. No dia 15... É línguas estranhas, amém, irmãos? No dia 15 de abril, o mundo foi chocado com uma notícia. Que notícia? A Catedral de Notre Dame, construída por volta do século X, século XI, havia sido tomada por um incêndio. Aquela catedral maravilhosa que levou aproximadamente 100 anos para ser construída e que reflete um pouco da arquitetura que nós chamamos de gótica. Essa catedral estava por um momento comprometida em algumas das suas dimensões por um fogo que ninguém sabia a sua origem. Há uns 2 anos atrás, eu tive a oportunidade de estar ali em Paris e de ir nessa catedral. Eu fui pregar na Bélgica e eu peguei um carro juntamente com a minha esposa e nós descemos até Paris para ali então visitar a Catedral de Notre Dame. E eu não sei se você já esteve numa catedral que tem essa arquitetura gótica, mas há uma intenção no arquiteto, há uma intenção no construtor, em todas as dimensões dessa construção. Exemplo, diferente da arquitetura romana e romântica, em que as paredes são grossas e as dimensões são bem diferentes, a arquitetura gótica ela é de paredes finas, um aspecto mais singelo e de estruturas muito altas. E a intenção do arquiteto é a seguinte, é que quando você entra nesse lugar, você se depara com essa arquitetura, você imediatamente, ao perceber a altura, você seja obrigado a olhar para o céu. Quando você entra na Catedral de Notre Dame ou alguma outra que leva a esse formato, obrigatoriamente por causa da altura, você é levado imediatamente a olhar para cima. E a intenção do arquiteto é apenas uma, é lembrar você que existe uma dimensão além da dimensão da terra. Existe uma dimensão, uma realidade superior à sua. A intenção dele é lembrar você que existe um Deus que está assentado sobre o trono do universo. E que esse Deus governa sobre tudo e governa sobre todos. E que Ele é infinitamente maior do que eu e você. Numa catedral como essa, você se sente tão pequeno diante da sua grandeza, diante da sua altura. Mas a experiência mais interessante não é a que você tem do lado de fora, ou quando você entra pelas portas, mas é a que você tem do lado de dentro. É muito interessante porque essa catedral, por não ter energia elétrica, a luminosidade vem ou das velas, ou da luz que vem do lado de fora, através da luz solar, passando pelos vitrais. E é interessante que, propositalmente, as velas estão posicionadas junto aos vitrais, para quê? Para que você, para buscar luz, para ter luz, você obrigatoriamente se aproxime da janela, se aproxime dos vitrais, para receber a luz que vem dali. E a intenção do arquiteto é uma só. Você sabe que nesses vitrais sempre existem imagens do Evangelho. Imagens da obra de Cristo, imagens daquilo que Jesus fez com os seus discípulos. A intenção do arquiteto é a seguinte, é lembrar você que fora do Evangelho não existe luz.
que a única luz pela qual eu e você podemos realmente interpretar o mundo e entender as coisas é pela luz que vem do Evangelho. Quando você olha para esses vitrais do lado de fora, eles não têm cor, não têm brilho, aliás, você nem consegue perceber os desenhos, mas do lado de dentro você consegue perceber cor, você consegue perceber brilho, você consegue perceber os desenhos. Por quê? Porque é o Evangelho que é responsável por nos fazer perceber a beleza da vida, a cor da vida, a realidade da vida, como de fato ela deve ser. Vocês estão comigo aqui? Gente, é muito interessante isso. A gente precisa lembrar que nós estamos falando de um mundo dominado por um pensamento que nós conhecemos hoje como iluminismo, calcado na razão, e que dizia para as pessoas que na verdade a religião roubava das pessoas a luz, que a religião afundou o mundo nas trevas. E aí propositalmente essas estruturas são construídas para lembrar as pessoas: olha, na verdade o Evangelho não rouba a sua luz, o Evangelho é aquilo que te dá a luz. O Evangelho não é aquilo que torna as coisas escuras, mas o Evangelho é aquilo que torna as coisas claras. Aí você pode dizer: ok, Vinícius, a pregação é sobre Notre Dame? Não. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu não sei se você já leu esse texto de Gênesis nessa perspectiva, na perspectiva de um Deus que está construindo um templo para o louvor da sua glória. Normalmente a nossa tendência ao lermos o Gênesis é tentarmos encontrar nele pontos que fazem alusão ou contraponto à perspectiva científica que nós temos do surgimento do mundo e do surgimento dos seres humanos. Por causa do mundo em que vivemos, muito calcado nas teorias do evolucionismo, a leitura do Gênesis para nós se tornou ou uma leitura de tentar estabelecer pontos de contato, ou uma leitura de nós tentarmos estabelecer pontos contra esse pensamento que basicamente inundou o mundo à nossa volta. Mas o texto do Gênesis, irmãos, ele não é científico, ele é poético. Eu não sei se você percebeu, mas o que a gente acabou de ler é uma poesia. E a intenção dessa poesia é mostrar para mim e para você como Deus está construindo um templo, como Deus está construindo um mundo que reflete em todas as suas dimensões a sua glória. Porque preste atenção, irmãos, assim como Deus criou o homem para ser a sua imagem, Deus criou a terra para ser o espelho do céu. Vou repetir isso, amém? Vocês estão comigo aqui? Deus criou o homem para ser a imagem de Deus para o mundo, e Ele criou a terra para ser o espelho do céu. A intenção de Moisés, irmãos, é mostrar para mim e para você como esse construtor, como esse arquiteto, chamado Deus, que no primeiro verso desse capítulo é apresentado como Criador, no segundo capítulo é apresentado como Espírito, e no terceiro como a Palavra, como esse Deus que é o único Deus, mas apresentado em três formas distintas, três pessoas distintas, está construindo um templo para a glória do seu nome. Vocês estão comigo aqui? Irmãos, olha que interessante. Deus pretende que o palco das suas ações, Deus pretende que o lugar onde Ele vai ser visto, vai ser contemplado, o lugar onde a sua beleza vai ser apreciada, o lugar das suas ações seja exatamente esse templo. Deus não quer ser percebido em um outro lugar, senão no mundo que Ele está criando, senão nesse templo majestoso que Ele está criando. E por que é importante dizer isso aqui para você nessa noite? É porque nós temos uma tendência de pensarmos em um Deus distante.
Nós temos uma tendência de pensarmos em um Deus que não está presente na sua criação, de um Deus que não tem relação com esse mundo. Aliás, a relação que Deus tem com o mundo é a seguinte: de vez em quando Ele desce, opera algum milagre e então Ele volta para o lugar aonde Ele estava assentado. Mas preste atenção, irmãos, o autor do Gênesis quer mostrar para mim e para você que nós estamos lidando com um Deus que está presente na sua criação, que está junto do mundo que Ele está criando, que o palco da sua glória, onde Ele deseja se relacionar, manifestar o seu caráter, fazer perceber a sua beleza, fazer perceber a sua santidade, a sua glória, é exatamente no palco que Ele está construindo. Agora, eu não sei se você já tinha parado para pensar nisso. Sabe qual é o último elemento que se coloca dentro de um templo? Sabe qual é o último elemento que se coloca dentro de uma estrutura religiosa de culto? Sabe qual é? É a imagem. Depois que todo o templo está construído, depois que todo o templo está pronto, que tudo está no seu devido lugar, então se coloca a imagem, para que a adoração possa acontecer. Irmãos, olha o que o texto do Gênesis diz: Deus preparou tudo, Ele organizou tudo e criou toda a realidade necessária para que o mundo estivesse no seu devido lugar. E depois que Deus fez tudo isso, o que é que Ele fez, irmãos? Ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Tem algumas pessoas que não entendem o porquê que Deus é tão indisposto com imagens. Algumas pessoas, elas ficam assim, profundamente insatisfeitas, principalmente quando a religião cristã diz que Deus não aceita imagens. Elas ficam assim: poxa vida, mas que aversão é essa a imagens? Irmãos, a aversão de Deus com imagens é muito simples. Ele disse: olha, eu não quero que construa imagem nenhuma sobre mim, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem de lugar algum. Irmãos, a intenção de Deus, a aversão de Deus com imagem é muito simples. Deus não precisa de uma outra imagem que o represente, porque Ele já fez a imagem de si. Irmãos, Ele não precisa. Deus não precisa de uma outra imagem que o represente. Ele já criou a sua própria imagem. Ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Se você quer entender um pouco sobre a realidade de quem Deus é, você precisa olhar para o ser humano que está do seu lado. Uou! É claro, irmãos, que em alguns momentos, em função do pecado, essa imagem foi comprometida em nós. Mas você quer entender um pouco sobre Deus? Você quer entender um pouco sobre o caráter do seu Deus? Você quer entender um pouco sobre a verdade sobre o seu Deus? Irmãos, pare de tentar procurar em algum outro lugar. Comece a olhar para pessoas. Porque a imagem de Deus para a criação se chama ser humano. Ser humano. O Salmo 19 diz: os céus revelam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia fazendo menção a outro dia, uma noite fazendo menção a outra noite, sem discurso nem palavras, mas na criação se percebe a glória do Senhor. Deus está construindo um templo. O mundo em que vivemos é uma grande catedral. Aleluia. Irmãos, se eu e você pensássemos no mundo como uma grande catedral, nós teríamos uma postura de adoração para com Deus 24 horas. Sim ou não, queridos? Porque quando a gente cruza por aquela porta e o culto começa, você automaticamente sabe que há uma liturgia. Portanto, se você quer adorar a Deus nesse lugar que nós chamamos de igreja, nesse lugar que nós chamamos de templo, você precisa corresponder à liturgia desse lugar para que a adoração a Deus possa acontecer. Só que, irmãos, o que você e eu precisamos entender é que o mundo que está lá fora também tem uma liturgia que honra e glorifica a Deus, porque ele também foi criado para ser
ser um grande palco para a glória de Deus. O que eu e você precisamos entender é que quando o sol se levanta, ele já está adorando, e quando a lua se levanta, ela já está adorando, quando os pássaros cantam, eles já estão adorando. E o que é que a criação está dizendo para nós? A criação está dizendo que a imagem que foi colocada no centro do templo para conduzir a adoração, também deve viver uma vida de adoração para a honra e para a glória de Deus. Tem alguém comigo aqui? Eu acho que foi isso. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Estão mesmo? Maravilha. Eu acho que foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou assim, em João capítulo 4: vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em... porque são esses que Deus procura, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Irmãos, em outras palavras, Jesus estava dizendo para aquela mulher: mulher, entende um negócio, está chegando um tempo que não vai ter um lugar específico, não vai ter um dia específico, não vai ter uma hora específica, não vai ter uma pessoa específica. Está chegando um tempo em que todo lugar vai ser templo de Deus, e toda hora vai ser hora de adorar a Deus, e ninguém vai precisar de uma pessoa especial para chegar até Ele, para lhe prestar culto. Por quê? Porque Deus está restaurando todas as coisas. Ele está restaurando o mundo no seu devido lugar, e o homem na função para a qual Ele o criou. Agora, sabe o que é interessante? É que a gente pode, escute o que eu vou dizer para você essa noite, a gente pode ser cristão, entender isso e continuar vivendo como se a gente fosse ateu. A gente pode ser crente, dizer assim: não, eu acredito em Deus, acredito na criação, mas continuar vivendo como se ela fosse obra do acaso. A gente pode dizer: eu creio em Deus. Não, eu creio, óbvio, claro. Minha Nossa Senhora dos Evangélicos também, essa pode. Mas na forma como nos posicionamos diante da vida, a forma como nos posicionamos diante do mundo, a forma como entendemos a realidade, mostra que, na verdade, irmãos, Deus não faz parte da nossa vida. Ele faz parte apenas do aspecto religioso, mas não faz parte da nossa vida como um todo. E eu não sei se você entendeu, mas o desejo de Deus não é participar dos seus domingos à noite. O desejo de Deus não é participar da sua sexta-feira à noite. O desejo de Deus não é participar do seu domingo pela manhã, quando você vem para a Loki adorar. Não, o desejo de Deus é participar da sua vida. Ele quer transformar a minha vida, a sua vida e a criação num palco onde a glória dele pode ser vista. Aleluia. Vocês estão comigo aqui, gente? Pastor, como é que eu me torno... A gente pode não ser ateu filosófico, como é que eu me torno ateu na prática? Sabe, irmãos, nós nos tornamos ateus na prática quando nós dizemos crer em Deus, mas agimos como se Ele não existisse. Agindo como se Deus fosse apenas o produto do intelecto da nossa razão, e não uma pessoa real que se relaciona conosco, que está presente nesse mundo. Quando não há oração, quando não há leitura bíblica, quando não há relação com Deus, quando eu não contemplo a beleza de Deus num pôr do sol, ou quando eu não consigo contemplar a glória de Deus dentro do meu casamento, irmãos, e nós vamos agindo como se Deus fosse apenas uma construção intelectual e não uma realidade, uma pessoa presente ali com quem nós nos podemos relacionar. Irmãos, nós podemos até não ser ateus intelectuais, mas somos ateus práticos. O desejo de Deus é que a terra seja o espelho do céu, assim como o homem foi criado para ser a imagem de Deus.
E esse texto diz para mim e para você como Deus está fazendo isso. De que forma Deus está construindo esse templo? De que forma Deus está executando esse projeto? O escritor diz: Deus está realizando esse projeto, Deus está executando esse plano de construir uma grande catedral em honra ao seu nome, por meio de muito trabalho. Um trabalho exaustivo, um trabalho intenso, mas dividido em 2 blocos. O primeiro bloco desse trabalho de Deus para tornar o mundo um grande palco da sua glória é um trabalho de organização. É um trabalho de estruturar e organizar aquilo que está em caos. Eu não sei se você percebeu, mas nos 3 primeiros versículos desse capítulo de Gênesis, o escritor vai mostrando para mim e para você como esse Deus, Criador, Espírito e Palavra, vai organizando aquelas realidades que estão em caos no mundo. O texto diz que Deus faz separação entre a luz e as trevas. Depois ele faz separação entre as águas que estão acima do firmamento, das águas que estão abaixo do firmamento. E depois ele faz separação entre águas e águas, fazendo aparecer um continente e os oceanos. Irmãos, se o desejo de Deus para o mundo e para nós é que sejamos um templo em que a imagem dele para o mundo é refletida através de nós e que tudo dê a ele adoração, Deus precisa realizar essa obra em nós, esse trabalho em nós. E esse trabalho de Deus começa com colocar as coisas em ordem. Começa com organizar. Começa com a organização das estruturas de caos na minha vida e na sua vida. E eu não sei se você prestou atenção nos verbos de ação de Deus para organizar. Olha os verbos de ação que estão ligados a Deus para organizar: dividir, separar, fazer aparecer, ocultar. São os verbos que estão ligados a um Deus que está organizando o mundo em caos, para que ele se torne um grande templo para a glória do seu nome. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai completar a obra que ele começou na minha vida e na sua vida, amém? O texto termina dizendo isso. O texto termina dizendo que Deus só descansa depois que ele termina. Então, meu irmão, escute uma coisa: Deus não vai parar a obra que ele começou na sua vida até que ela esteja completa. Só que, irmãos, para Deus completar a obra, ela passa por um processo. E qual o processo? Da organização, aonde Deus muitas vezes divide, aonde Deus muitas vezes separa, aonde muitas vezes Deus oculta coisas e faz aparecer outras coisas. Irmãos, escute isso. A realidade do novo só vem depois que Deus organizou aquilo que está em caos. Muitas vezes nós estamos falando assim: Deus faz o novo, Deus faz o novo, e o novo vai chegar, amém, queridos? Mas para que o novo chegue, é necessário que haja uma estrutura que seja capaz de suportá-lo, em que o novo seja adequado a ela. Já pensou se Deus cria a realidade do novo sem que o restante estivesse organizado? Você acha que existiria condição para que animais, peixes e aves pudessem existir nesse mundo completamente em caos? Sem forma, vazio, em que havia confusão em que o que era terra, o que era água, entre o que era firmamento e o que era água? Por que a gente pensa que Deus vai fazer o mesmo na nossa vida? Antes de criar coisas novas, Deus começa a organizar o que já existe. E, irmãos, quem aqui já trabalhou com reforma
Quem aqui já trabalhou organizando coisas, tentando reorganizar coisas, sabe que muitas vezes dá mais trabalho reorganizar o que já existe do que construir coisas novas. Sabe por quê? Porque separar, preste atenção, separar significa saber o que cada coisa vai estar no seu lugar. Separar significa identificar o que tem que estar aonde. E vamos falar a verdade, sabe por que muitas vezes a nossa vida está uma bagunça? Porque a gente não sabe o que deve estar aonde. A gente coloca trabalho na frente de família, família na frente de Deus, filho na frente de marido, marido na frente de igreja. E aí a gente não consegue entender porque que a vida está uma bagunça. É porque você não sabe aonde cada coisa deveria estar. E você continua colocando as coisas onde não deveriam estar. E é por isso que a sua vida vira uma bagunça. A gente gosta de dizer, eu não tenho tempo. Sabe o que significa? É que você não sabe organizar o seu tempo. Porque todos nós temos 24 horas. Irmãos, falta de tempo não é falta de relógio, não é falta de minuto. É falta de prioridades, é falta de organização. É falta de saber o que deve estar, aonde deve estar. Escute, segura. Se Deus conseguiu realizar o trabalho dele, irmãos, só entre nós aqui, eu acho que o trabalho de Deus era bem difícil, sim ou não? Se Deus conseguiu realizar o trabalho dele, você consegue imaginar Deus terminando o 7º dia falando assim, cara, faltou tempo. Puxa vida. Você consegue imaginar Deus falando assim, Gabriel, eu sabia que a semana ia precisar ter 8 dias. Alguém consegue imaginar Deus fazendo isso? Sim ou não? Por que não? Porque tudo que Ele faz é perfeito. É porque Deus sabia o que começar em um dia e o que terminar em um dia. E Ele sabia o que começar no outro dia e sabia o que tinha que começar naquele dia. Ele sabia o que tinha que começar, sabia o que tinha que terminar, sabia onde tinha que ir, sabia onde tinha que terminar. E eu pergunto para você nessa noite, o que está bagunçado na sua vida? O que está desorganizado na sua vida? O que está em caos? E não diga para mim assim, ah pastor, é culpa da minha esposa, é culpa do meu marido. Não, irmãos, o nosso caos é culpa nossa. A responsabilidade da nossa vida foi dada a cada um de nós. Deus não cobrou de Eva a responsabilidade de Adão e nem cobrou de Adão a responsabilidade de Eva. Pare de dar a desculpa de que a razão do seu caos é do outro. Assuma o controle da sua vida e diga para Deus, Deus, a minha vida está uma bagunça. Sabe por quê? Porque eu não sei organizar as coisas da maneira direita. Então, coloca cada coisa no seu lugar. Separa o que tem que separar, divide o que tem que dividir, faz aparecer o que tem que aparecer, desaparecer o que tem que desaparecer, mas organiza a minha vida. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Construir um templo requer organização. Construir um espaço, um mundo, construir uma família, um negócio, uma vida que vai ter uma imagem, que Deus vai ser exaltado, requer processos, organização. E aí você já ouviu essa frase aqui muitas vezes. Tanto do Fernandes como do André e de outros que já passaram por aqui. Ninguém chega no seu destino final se ignorar os processos. Sabe, talvez você esteja querendo queimar etapas da sua vida. Talvez você está querendo dizer para Deus, não Deus, é possível que haja coisas novas sem que essa bagunça seja organizada. Meu irmão, sabe o que vai acontecer se Deus trouxer um novo item para a sua vida no meio dessa bagunça? Ele só vai aumentar a bagunça. Cadê as irmãs aqui?
Irmãs, cadê vocês? Você já sabe o que eu vou falar, né? Sabe aquele closet que parece mais um ninho de rato? Algumas irmãs dizem que não sabem, mas outras irmãs sabem o que eu estou falando, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Comprar uma nova bolsa vai organizar o seu guarda-roupa? Comprar um sapato novo vai organizar o seu guarda-roupa? Só os homens digam aleluia. Sim ou não, gente? Comprar um sapato novo vai organizar o seu closet? A gente diz, não, eu vou comprar um sapato novo e o meu armário vai melhorar. Sabe o que vai acontecer? Você só vai agregar a bagunça, porque o que está bagunçado, se não for organizado, pode adquirir um novo, nunca vai melhorar o velho. É preciso organizar. Deus trabalha intensamente. Ele põe a mão na massa, Ele está presente, coordenando e conduzindo os processos. E Ele olha para aquela realidade que Ele diz, isso vai ser um tempo para a glória do meu nome. Todos saberão quem eu sou, todos conhecerão minha beleza, meu poder e a minha graça, através da maravilha dessa criação que eu estou conduzindo, que eu estou edificando para a minha glória. E para isso Ele organiza. Mas irmãos, depois de organizar, Deus começa a criar coisas novas nas realidades que estão organizadas. Eu não sei se você percebeu isso, mas no quarto dia Deus cria o que preenche o segundo dia. No quinto dia Deus cria o que Ele organizou no terceiro dia. No sexto dia Deus cria coisas novas para preencher o que Ele organizou no quarto dia. Todos nós queremos coisas novas, e Deus tem poder para criá-las, mas Ele organiza, para que então Ele possa trazer o novo. Ele organiza, para que depois Ele possa trazer o novo. Irmãos, quando o novo começa a chegar, aquilo que está organizado começa a ser preenchido. Nossa, gente, que maravilha! Quando o novo começa a chegar, Deus começa a preencher aquilo que está organizado. Os astros preenchem o firmamento, aves e peixes preenchem o espaço dos ares e dos oceanos. Os animais terrestres, os répteis e os seres humanos preenchem o espaço terrestre. E quando termina o preenchimento, quando o novo começa a preencher aquilo que está organizado, Deus olha para aquela realidade e diz, isso aqui é muito bom. Meus irmãos, quantos querem viver o novo aqui? Organiza. E deixe Deus preencher na sua vida aquilo que está organizado. Deixe Deus preencher. Deixe Deus trazer para a sua vida aquilo que você não poderia criar, aquilo que você não poderia gerar, pelo poder da sua palavra. Amém, meus irmãos? Deus só vai terminar, Deus só vai descansar, quando a obra dele estiver finalizada. Finalizada. Eu quero terminar dizendo algo para você. Obrigado, Murilo, muito obrigado. Gente, só o Murilo está comigo aqui? Tem mais alguém aqui? O Murilo não conta, gente, que o Murilo eu já sei que é fã, amém? Mas eu quero terminar dizendo algo para você. Eu termino dizendo o seguinte, ok, Vinícius, então você está dizendo para mim, que Deus criou o mundo para ser um grande templo, onde a glória dele era refletida,
e que Ele colocou a imagem por final, que é o ser humano, para que tudo nesse templo exalte o nome dEle. É isso mesmo. Você está dizendo para mim que Deus executa esse trabalho com muito esforço e dedicação, organizando primeiro, para depois criar coisas novas. É isso mesmo. Mas talvez você pergunte, como que eu sei como esse trabalho vai terminar? Talvez você pergunte assim, Vinícius, como é que eu sei? Ou como vai ser o desfecho? Quando essa obra estiver completa em mim, como é que tudo vai ficar? Escute aqui, meu irmão, eu termino dizendo isso para você. Sabe como é que a gente sabe o resultado? Sabe como é que a gente sabe como vai terminar esse trabalho final de Deus em cada um de nós? É porque nós já temos um modelo perfeito completo. Eu vou repetir, amém? Sabe como é que a gente sabe como tudo vai terminar? Sabe como a gente sabe como todas as coisas irão terminar naquele glorioso dia? Sabe como a gente sabe? A gente já sabe o resultado final do trabalho de Deus. A gente já sabe como tudo vai terminar. Sabe por quê? Porque nós já temos alguém em que o trabalho está completo nele. Você está comigo aqui? Eu vou repetir, amém? A gente já tem alguém que a gente sabe que o trabalho nele já acabou. Sabe como é o nome dele? O nome dele é Jesus Cristo. Meu irmão, preste atenção. Você quer saber como o mundo vai estar e como eu e você estaremos aquele glorioso dia em que Deus virá para a terra e dizer: acabou, está feito, está realizado. Eu digo para você, olhe para Jesus, porque Ele é o resultado final de como tudo irá terminar quando Deus terminar a sua obra. Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que Ele escolheu de antemão, Eles também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Escute aqui, meu irmão, o dia que Deus descansar do trabalho que Ele está realizando agora em você, todos olharão para você e só vão ver uma coisa em nós: eles verão a imagem perfeita de Jesus em cada um de nós. O dia que Deus terminar o trabalho dele na sua casa, o que vai restar ali é só Jesus. O dia que Deus terminar o trabalho dele, o seu trabalho, a sua profissão for um grande templo para honra de Deus, todos olharão para aquilo, olharão para o seu trabalho, para a sua profissão, e só vão ver Jesus ali, na sua casa, na sua vida, na sua família, em tudo que você faz, em tudo que você pensa, em tudo que você sente. Nós temos uma certeza, nós sabemos como a obra de Deus vai terminar em nós. A certeza que nós temos é Jesus. Jesus é essa certeza. Eu não sei se você já tinha entendido isso, eu termino dizendo isso. Mas irmãos, a ressurreição de Jesus é para nós o início a ressurreição de Jesus é para nós o início da restauração que Deus está trazendo sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para Jesus ressurreto dentre os mortos, nós temos uma convicção: Deus irá transformar todas as coisas, e tudo voltará a ser como um dia foi planejado para ser, porque através de Jesus, Deus está trazendo o homem para ser de volta a sua imagem, e o mundo para ser de volta ao espelho do céu. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Sim ou não? Você consegue entender isso?
Ah, como é que eu sei que isso vai acontecer? Eu digo para você, olha para Jesus. Ele não ressuscitou? A obra de Deus não foi completa nele? Ele estava dentro de uma tumba ainda? Ele ainda estava sepultado, sim ou não? A morte pôde vencê-lo? As estruturas de injustiça puderam vencê-lo? Não, ele não ressuscitou dentre os mortos. Eu digo para você, se ele ressuscitou, é a certeza de que Deus vai completar aquilo que ele começou em nós. Se ele ressuscitou e ele ressuscitou, é a certeza que nós temos de que Deus vai terminar a boa obra que ele começou na nossa vida. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Eu não sei em qual parte do processo você está. Eu sei de uma coisa, todos nós estamos no processo, amém? Seja no processo da organização ou do criar coisas novas. O fato é que Deus está transformando a nossa vida num grande templo, e está transformando o mundo num grande templo, em que todas as coisas voltarão a refletir a beleza, a majestade do Deus que é o Criador de todas as coisas. Diga para Ele nessa noite: Deus, faz a tua obra em mim. Diga para Ele: Deus, eu quero